Modelos não podem ser melhores que as suas premissas. Logo, as mais importantes, estamos muito conscientes com relação às premissas básicas. É claro que muitos pontos entram no modelo e o que precisamos fazer, e com muita clareza, é definir quais são as premissas básicas, os 5 ou 6 pontos, ou talvez mais, que fazem o projeto vingar ou quebrar. Os modelos também serão usados para monitoração contínua. Nenhum banco vai dar um monte de dinheiro a um patrocinador e dizer, vai e gaste, depois me conte como foi. Uma característica do Project Finance é que permite monitoração. E o modelo será usado, é claro, para uma variedade de coisas. Em primeiro lugar, monitoramento da performance financeira, por exemplo, Debt Service Coverage Ratios, os covenants. Falaremos dos covenants um pouco mais tarde, mas como disse, coisas como a medida da performance financeira e também o controle de pagamento, pois o que acontece é que entre os pagamentos e a receita do projeto haverá uma prioridade sobre como os variados itens de caixa são alocados entre as várias partes. Quando fazemos projeções, temos que pensar nos vários riscos que existem. Quando pensamos, parecem óbvios, mas irão variar de um projeto para o outro. Primeiramente, vamos falar sobre o risco de mercado. Bem, pode ser que nos projetos de petróleo e gás o mercado já exista, mas o preço será incerto. Logo, tem que ser pensado como isso afetará os fluxos de caixa. Há outros tipos de projeto, por exemplo, projetos de tratamento de água, onde a demanda é bem clara e há pouco risco de mercado. Teremos que pensar nas premissas de receita e custo. Por exemplo, previsões de taxas de juros, pois podemos ter problemas quando a taxa de inflação é maior na área de custos que na de receitas. Os custos de mão de obra podem estar subindo mais que a inflação em geral. Ciclos empresariais e de produto. Como disse, haverá uma variedade de projetos. Alguns desses projetos terão vidas economicamente bastante extensas. Por exemplo, uma mina com 35 a 40 anos de reservas. No outro lado do espectro, poderíamos ter um Project Finance de satélite, onde a tecnologia, assim como a vida útil do satélite, podem ser mensuradas em termos de 5 a 7 anos. Fica muito difícil de financiar e, mais uma vez, é preciso começar a pensar nos ciclos de negócios que temos. Não podemos esperar passar por projetos sem que os ciclos de negócios tenham um impacto nos fluxos de caixa. Outra coisa a fazer é pensar nas despesas de capital. Quanto nós precisamos gastar? Não apenas no início, vamos ter que começar a pensar em quanto é necessário gastar continuamente para manter as instalações, tanto quanto o investimento de trabalho. Quando falo disso aqui, significa os recebíveis, pagáveis, inventários. À medida que a empresa cresce, há mais capital amarrado nessas áreas. Fatores regulatórios também poderiam ser uma questão importante para nós. Talvez os acordos tarifários para utilities poderiam mudar. As taxas de impostos podem mudar. Outras coisas a serem vistas que têm um impacto significativo nos projetos são premissas sobre o câmbio. Acho que vimos alguns gráficos mais cedo com a rúpia indonésia, o rublo, etc. Dá para ver como são dramáticas algumas dessas mudanças. Temos que pensar na estrutura de capital, quanto a dívida, quanto capital próprio, e também uma mistura entre os custos fixos e variáveis, o que poderíamos chamar de alavancagem operacional no projeto. Bem, nem sempre acertamos tudo em projetos. Nesse slide, alguns exemplos de erros cometidos no passado. Mostrei vários exemplos do que deu errado em relação aos riscos. Custos de capital em projetos grandes de infraestrutura são uma área bastante complicada.
No meu mercado, por exemplo, algum de vocês já deve ter ido a Londres e viajado de Londres a Paris no Eurostar. Bem, o Eurotúnel foi um grande project finance, onde o custo real saiu mais que o dobro do custo original. E é claro que podemos esperar alguns problemas quando há custos de capital a mais que o dobro que o original. A sua indústria no setor energético passou um período quando, nos dias sombrios de 98 e 99, o preço do barril de petróleo não passava muito de $10. E agora, em meados de 2005, a posição dos preços de petróleo está acima de $50 o barril. Riscos de reserva é um outro fator. Não dá para esperar que os bancos vão fornecer um monte de dinheiro sem pensar em alguns riscos. O petróleo está lá? O gás está lá? Há projetos onde houveram muitas preocupações sobre riscos de reserva, e esses são alguns dos riscos que devem ser considerados e onde teremos que negociar quem vai aceitar esse risco. A última área pode surpreender um pouco, seria a área de telecomunicações. Para muitos de nós, celulares se tornaram parte de nossas vidas. Nós vemos as vendas dessas empresas subindo rapidamente, mas isso não é igual ao fluxo de caixa do projeto. Porque à medida que essas empresas crescem, precisam de mais e mais investimentos no financiamento de seus recebíveis, desenvolver as empresas, construir suas redes e vai por aí. Então, algumas pessoas têm se surpreendido positivamente sobre o crescimento dessas empresas, mas negativamente pelo fato de terem consumido tanto caixa ao crescer. Coisas que precisamos considerar ao planejar o projeto. Agora, quando examinamos os projetos e começamos a ver os projetos, esses são alguns pontos que precisam de atenção. Vocês podem não estar inteiramente familiarizados com alguns termos. Como disse, haverá um material de apoio, onde podem ver isso com mais profundidade. Mas só para resumir o EBITDA, o fluxo de caixa operacional dos projetos. Queremos ver como isso se desenvolve em um período de tempo. Queremos ver como as mudanças no investimento de trabalho estão afetando as coisas. Que efeitos tributos terão no projeto, pois teremos que pensar em como gerenciar isso? Quanto dinheiro será gasto nas despesas de capital? E o que podemos fazer com essas primeiras áreas é chegar em um fluxo de caixa pré-financiamento que pode ser usado como uma taxa de retorno de projeto. Quando esses projetos forem examinados, sempre sugiro começar a pensar em como, se mudarmos algumas sensibilidades, isso impactará a taxa de retorno de projeto. E também qual será a taxa de retorno de projeto. Se for muito baixo, por exemplo, se fizermos uma taxa de retorno de projeto e descobrirmos que será algo como 3 a 4% ao ano em dólar americano, em um projeto que dure 15 anos, a primeira pergunta que vou fazer é: por que se dar ao trabalho? Vale mais a pena colocar o dinheiro no banco local. Por outro lado, se as taxas de retorno forem muito altas, tipo 30% ao ano, eu, vindo do meio bancário, vou dizer que não acredito muito nessas projeções. Como conseguir taxas de retorno tão altas com a inflação tão baixa? Outra coisa que podemos usar para a taxa de retorno de projeto é estarmos sensíveis a riscos individuais. O risco de mercado, o risco de custo de despesas de capital, etc. E começar a ver como isso afetará os retornos, pois aí podemos começar a pensar em como mitigar esses riscos. Temos também que pensar na cyclicality que temos nessas transações. Obviamente, é um fator no mercado relacionado a commodities. Bem, quando tivermos tudo isso, vamos colocar tudo em um modelo. Algumas coisas a considerar. Primeiramente, quando fazemos um modelo, queremos colocar todas as premissas em uma página. E queremos usar essas premissas para guiar o resto do modelo.
O que queremos como resultado e cálculos do modelo serão coisas como um balanço patrimonial, lucros e perdas e, o mais importante, demonstrativo de fluxo de caixa, pois o caixa é o que vai repagar a dívida do projeto e dar o retorno dos investidores. Outra coisa que direi em termos de resultado é não tenha medo de usar gráficos. Como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, usem alguns gráficos para dar uma ideia do que irá acontecer. Projete tendências sobre um período de tempo. Veja como mudanças nos parâmetros afetarão a taxa de retorno do projeto, Debt Service Coverage Ratios e tal. Pois o principal resultado que queremos do modelo será, primeiramente, uma avaliação econômica do ponto de vista dos patrocinadores do projeto. Qual é a taxa de retorno interna? Em outras palavras, qual é a taxa de retorno do projeto no tempo mensurado? Qual é o valor presente líquido do projeto? Aqui temos que decidir qual a taxa de desconto. Depois, do ponto de vista do banco, teremos que pensar nos ratios, os Debt Service Coverage Ratios. Há fluxo de caixa suficiente para repagar a dívida no tempo proposto? Haverá mais material que permitirá estudar a matemática de alguns desses pontos, mas, como podem ver aqui, com o valor presente líquido, o que estamos fazendo é totalizar os fluxos de caixa futuros e estamos descontando-os. A taxa de retorno interna é uma medida similar, mas o que fazemos é que a taxa de desconto será a taxa de desconto dos inflows ou outflows em um período de tempo, e onde o valor presente líquido é igual a zero. Do ponto de vista do banco, temos que olhar algumas coisas. Cover Ratios. O caixa é suficiente para cobrir as obrigações de dívida? Mais uma vez, quando construirmos isso, o que teremos que fazer é pensar em como o caixa será alocado no projeto. Pois no início do projeto, algum caixa terá que ser usado para construir reservas como Debt Service Reserve Accounts e contas de manutenção que os patrocinadores não poderão usar no início. Mas os principais ratios que vamos usar é um Snapshot Ratio, Debt Service Coverage Ratio. Em outras palavras, se estivéssemos no ano 2, olharíamos o fluxo de caixa no ano 1, para ver quanto caixa foi gerado e pensar em quanto caixa foi preciso para o serviço da dívida. Em alguns casos, não em todos, usaremos Forward-Looking Ratios. Onde temos um Long Life Coverage Ratio, nós projetaremos o fluxo de caixa esperado no período do empréstimo e depois vamos descontá-lo e comparar com o valor da dívida. Em outras palavras, se o valor presente de fluxos de caixa futuros no Long Life for 200 e a dívida for 100, o Coverage Ratio é 2. Bem, passamos por vários pontos no modelo. Então aqui está um breve resumo. O modelo não é um exercício puramente matemático. É construído a partir dos contratos de base que temos. Vai ser preciso muito input nesses contratos. Temos que ter cuidado com as premissas. Temos que começar a pensar em construir as sensitivities, e aí vocês descobrirão que há várias técnicas para sensitizing, desde sensitizing, 1 ou 2 parâmetros-chave, até técnicas mais sofisticadas. Poderão ouvir falar de simulações Monte Carlo, onde examinamos diversas variáveis. Ao fazer o modelo, temos que ter bem claro por que o modelo está sendo usado, e a razão principal de estarmos usando o modelo é começar a pensar na posição de várias partes para o projeto. Por exemplo, os patrocinadores estão tendo retorno adequado, medido pela TRI ou VPL? Os bancos estarão satisfeitos com o projeto, olhando os Debt Service Coverage Ratios e olhando também o Low Life Coverage Ratio?
E por último, mas não menos importante, os usuários do projeto estão tendo um bom custo-benefício? Não adianta nada ter um projeto onde o custo final não será aceitável para o usuário do projeto. Há que se tomar cuidado. Até agora, o que já falei aqui foi pensando principalmente nos fluxos de caixa operacionais, esses que foram vistos. Mas no módulo seguinte, teremos que considerar o debt financing em termos de quanta dívida temos, que tipo de dívida e como está estruturada. Espero discutir isso com vocês em breve. Luiz, módulo financeiro, né, o módulo 3, que cuida do modelo financeiro, ele dá margem a gente comentar alguns pontos bastante importantes, né, do Finance. Agora a gente vai colocar o modelo financeiro, na verdade, é a cabine de controle, né, a cabine de controle do seu projeto. Todos os indicadores estão ali. Painel de controle. Painel de controle. Painel de controle, bem lembrado. Então ali estão todos os parâmetros, tudo todas as variáveis. Tudo que você precisa para acompanhar. Que refletem assim, o Project Finance, né? Reflete o que você fez. E a sua eficiência, né? Ou não, né? A sua ineficiência. Nesse painel de controle, você tenta expressar matematicamente a realidade. É a realidade. Então, ali, o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um modelo matemático, né? É um modelo matemático onde você vai fazer análise e sensibilidade das variáveis, e vai ser como se comportam essas variáveis, como elas se interagem. E como ela se compõe, e permite, inclusive, fazer simulações sobre determinadas condições a que o projeto pode estar sujeito. É extremamente importante esse modelo e a qualidade, né, da estrutura do modelo, da própria técnica de planilha que se usa, né, porque esse modelo vai acompanhar o Project Finance a vida toda, né, a vida útil dele. É como a cabine de um avião. Enquanto o avião está voando, então você que é o piloto tem que estar ali olhando. Até o projeto se pagar, né? Se encerrou a vida útil do projeto. Para Project Finance, encerra-se quando ele foi pago, né? Totalmente recuperado o investimento. Então é muito importante que você tenha um modelo financeiro que seja possível de ser acompanhado, de ser usado, né, por toda a vida do projeto. E a abordagem do Malcolm, Marcelo, eu achei que foi bastante feliz, né? Ele abordou os aspectos fundamentais, né, para a construção de um modelo financeiro, né, que expresse matematicamente, como a gente já falou, né, a realidade negociada. Né? Existem, acho que, 3 parâmetros importantes no qualquer fluxo de caixa, né, que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, e a cobertura do serviço da dívida. São os 3 parâmetros mais visados numa análise de fluxo de caixa. No nosso caso de Petrobras, o Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento ele recomenda, né, que se use o valor presente líquido. Na minha opinião, eu acho o parâmetro mais eficiente. É mais eficiente e mais seguro, né? Porque a taxa interna de retorno sobre determinadas condições distorce o resultado. Pode te levar a um resultado errado, né? Distorcido, né? Projetos extremamente alavancados, por exemplo, são 100% alavancados, a taxa interna de retorno é infinita. Mas não quer dizer que o projeto seja tão eficiente assim. Pois é. É uma distorção matemática. Então, é um parâmetro que não é muito eficiente, né? Em determinados casos. Em refletir a interação, né, das variáveis do fluxo de caixa. Então, a recomendação do nosso manual, a Manual Petrobras, é do valor presente líquido. Muita gente usa, né, a taxa interna de retorno. A maioria dos projetos no mundo usa valor presente líquido. Existe um trabalho até acho que é de Stanford, que fala sobre essa questão. Os caras fez um trabalho comparando, né, vários projetos no mundo inteiro, quais os que usam um VPL, outros usam a taxa interna de retorno. Então, o mais usado é o valor presente líquido. Então, a base no valor presente líquido, a gente consegue avaliar a qualidade da estruturação e do retorno desse projeto, né, do resultado do projeto. É embutido nesse valor presente líquido
Então, todos aqueles custos que a gente vem falando... Pois é, então desde o início a gente está falando, é mais complicado, é mais difícil, demora, etc. Tá tudo reflete no valor do VPL. Tudo reflete no VPL. VPL. Porque o VPL vai, se o modelo financeiro for bem feito, todos esses custos vão estar lá e vão estar refletidos no VPL. Né? Então, é mais um motivo, né, de se usar, né, esse parâmetro, que é um parâmetro que dificilmente dá distorção. Né? Ok. Muita gente acha que o Project Finance é uma coisa assim, mirabolante, uma estrutura do outro mundo. Não é nada disso. Usa os conceitos financeiros disponíveis hoje, usa tecnologias disponíveis hoje. A diferença é que ele está financiando aquele projeto, aquele negócio, e considerando que aquele negócio é autossuficiente. Considerando que aquele negócio é capaz de gerar fluxo de caixa para repagar o investimento que foi. É simples. Simplesmente é só isso. Tem, né? A gente vai acompanhando aí a exposição do professor Malcolm, e a gente vai percebendo que ele vai desmistificando isso, né? Vai mostrando as coisas bem simples. De maneira bem simples. Né? Bom, eu acho que diante disso a gente já pode passar aí para o módulo 4. Até lá. Então, até lá. Bem-vindos de volta. Módulo 4. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada nos módulos 1, 2 e 3. No módulo 1, vimos a introdução, o porquê do Project Finance, quem está envolvido, suas motivações, que esperam do projeto, etc. No módulo 2, vimos os riscos, quais são os principais. Nós os entendemos? Foram bem analisados? No módulo 3, analisamos como construir o modelo financeiro, como incluímos esses riscos, esses inputs e o que esperamos que o modelo financeiro faça por nós. Nesse estágio, se as coisas estiverem andando bem, esperamos estar convencidos de que o projeto vale ser considerado. Temos então que nos afastar do lado puramente de projeto do Project Finance, ou seja, nos afastar das premissas operacionais e começar a pensar em termos de como estruturar o projeto, as premissas financeiras. Em primeiro lugar, temos que pensar nos instrumentos de dívida que podem ser usados. Quando analisamos o lado de dívida, temos que lembrar que podemos escolher não usar a estrutura de Project Finance. Vale lembrar mais uma vez, quando falamos de um Project Finance puro, pensamos em isolar os fluxos de caixa, separar esses fluxos de caixa de todo o resto e contar com esses fluxos de caixa junto com qualquer acordo contratual para repagar a dívida e dar retorno. Mas poderia ser que simplesmente não quiséssemos usar o Project Finance. Por exemplo, pode ser muito melhor usar recursos financeiros da empresa. Isso pode ser, primeiramente, mais barato. Em segundo lugar, pode ser mais fácil. Terceiro, talvez haja muito menos restrições em um recurso financeiro da empresa do que num recurso de Project Finance. Então, muitas coisas teriam que ser consideradas. Outra opção seria, além do Project Finance, pensar em securitizar.
A Petrobras tem muitos clientes. Muitos desses clientes têm bom crédito. Poderia ser que escolhemos securitizar alguns desses recebíveis em moeda estrangeira contra os recebíveis presentes ou futuros. Ao falar de securitização, estamos falando em empacotar alguns desses recebíveis e levantar dívida contra esses recebíveis futuros. Em muitos aspectos, Project Finance e securitização tendem a ser bem próximos. Outras ações possíveis, poderíamos pensar em arrendamento de instalações. Quando consideramos o arrendamento, temos que pensar que patrimônio usamos, se o leasing é a solução correta e tal. E aí, se formos usar o Project Finance, há muitos aspectos a considerar. Alguns desses aspectos, ao usar o Project Finance, são: primeiro, onde está localizado o projeto? Claro que muitos dos projetos da Petrobras serão no Brasil e em muitos outros países também. Alguns desses países, na verdade, na maioria, não são países investment grade. Precisamos então pensar se é possível estruturar o financeiro de tal forma a poder lidar com o risco político, valorizar o risco político de tal forma a talvez conseguir o melhor financiamento. Vamos ter que pensar nas opções para lidar com o risco político. Vamos ter que considerar os instrumentos a usar. Por exemplo, usamos um empréstimo? Títulos? Usamos um leasing? Qual é a estrutura da dívida? É Higher Ranked Senior Debt ou é Lower Ranked Debt? Por exemplo, dívida subordinada. Nesse slide aqui, temos alguns trechos extraídos das demonstrações financeiras da Petrobras do ano de 2003. Bom, não vou examinar tudo isso. Os detalhes poderão ser vistos no relatório anual da Petrobras. Creio que o que podemos ver aqui é que, examinando as obrigações, as dívidas, se preferir, da Petrobras, tem um bom número de fontes de financiamento a longo prazo. Dívida de longo prazo pode ser uma. Puramente Project Finance e tal. Há também outros tipos de financiamentos embutidos no projeto, tal como obrigações de leasing financeiro. O que podemos então dizer em resumo é que, claramente, o Project Finance é apenas uma solução possível de financiamento aberta à Petrobras. Olhando para este slide, temos uma análise da dívida em moeda estrangeira dentro da Petrobras. Os riscos de moeda em Project Finance, como eu já disse, são bastante críticos. O lado bom do ponto de vista da Petrobras é que muitos dos projetos em que a Petrobras estará envolvida são relativos à moeda estrangeira. Isso não quer dizer que não haverá riscos de moeda. Lembro-me bem de um outro projeto do setor energético, não relacionado à Petrobras, onde houve um grande cost-overrun, porque se presumiu que a moeda local iria desvalorizar. E isso não aconteceu. Então, para repetir, só porque um projeto está em moeda estrangeira, não significa que não haverá risco moeda. Essas coisas têm que ser consideradas. Esse slide mostra um pouco da dívida em moeda local da Petrobras. Podemos ver que há várias fontes aqui, inclusive do Banco de Desenvolvimento Brasileiro aqui. Vamos começar a falar sobre bancos de desenvolvimento em geral e o que fazem aqui. Como a Petrobras é uma empresa brasileira, pode-se perguntar: por que não tomam seus empréstimos em moeda local? Bem, a resposta é:
Primeiro, o tamanho dos projetos é tão grande que está além da capacidade dos bancos e dos mercados de capital locais. Em segundo lugar, pode ser que em algumas situações, devido à característica dos projetos de gerar moeda estrangeira, é mais apropriado levantar esse dinheiro em moeda estrangeira. Mas, como eu disse, a solução não pode ser apenas moeda local pelas limitações do mercado. Nesse slide, vemos informações que estão no relatório anual da Petrobras. Aqui temos alguns detalhes de alguns dos projetos em que a Petrobras está envolvida.